Em 1957, um de Havilland Vampire teve uma pane elétrica com seu piloto e ele perdeu comunicação, navegação. E era noite de Natal. Ele estava voltando da Alemanha para a Inglaterra quando tudo isso aconteceu. Essa é a história do livro O Pastor, de Frederick Forsyth. Eu sou o Gil da Aerotime e esse é o primeiro vídeo sobre livros da aviação, especial de Natal. Só a dica de leitura de hoje é O Pastor, de Frederick Forsyth. O Frederick Forsyth ele foi repórter e jornalista investigativo. Ele cobria política internacional, crises. Isso ajudou ele a escrever os livros. Todos fizeram muito sucesso com suspense. Muitos viraram filmes. Alguns bem conhecidos é O Dia do Chacal, O Quarto Protocolo. Então tem uma série de títulos que o Frederick Forsyth teve sucesso. E O Pastor é um filme dele. Ele cresceu na Inglaterra na época da Segunda Guerra. Então sempre foi apaixonado por aviões. E numa tarde de Natal, a esposa dele estava procurando o presente dela na árvore de Natal e não achou, né? E não ia achar mesmo, porque ele tinha comprado para a esposa um anel de brilhante e ele não ia de forma alguma deixar lá na árvore de Natal, então estava no bolso dele, mas ela perguntou para ele e ele falou: olha, desculpa, eu esqueci, acabei não comprando, como é que eu posso me redimir? Ela falou: por que você não escreve então uma história? E ele falou: e aí, que tema? Ela falou: escreve sobre algo, sobre fantasma. E ele achou curioso, porque ele nunca tinha escrito nada sobre, né, paranormalidade ou alguma coisa nesse sentido. Então ele sentou na cadeira e logo veio em mente a ideia de fazer essa história, que eu vou resumir, mas eu não vou contar o final. O Pastor é uma história de um jovem piloto da Royal Air Force, da Força Aérea Real, né, que no dia do Natal, na noite do Natal, ele recebe autorização para poder voltar para a Inglaterra. Ele ficava baseado ali na Alemanha e ele sozinho ia levar de volta um dos Vampire e ia para a terra natal dele, né? E aí ele está empolgadíssimo e decola, tá um luar bem bonito, e aí ele vai pela costa da Holanda, né? E até chegar no Mar do Norte e efetivamente chegar na Inglaterra. Só que em determinado momento ele percebe que ele está sem a comunicação. Isso em 1957, né? E aqui vale um parênteses: o Vampire ele já era um avião a jato, então já tinha já era bem mais evoluído do que os aviões da Segunda Guerra, né? Já tinham sistemas eletrônicos, mas que nesse momento aí não funcionaram. E aí ele tenta vários canais, não consegue. De repente ele percebe também que ele está sem a bússola, então ele está sem referência de direção, a não ser a Lua, né? E aí ele consegue ir fazendo alguma navegação, mas o combustível dele era pouco também. Então ele não esperava que isso fosse acontecer, estava com combustível praticamente limitado para chegar ali no aeroporto de destino e eventualmente alguma emergência. Mas assim, todo mundo já estava desligando tudo, né? Então assim, tinha um mínimo para operar, ainda mais em 1957, imagina então essa situação. E aí, para a situação ficar ainda pior, quando ele acha que está próximo da Inglaterra, ele não tem certeza, ele ainda vê que a meteorologia não está ajudando. Então ele está de noite, ele vê uma camada mesmo de nuvens, né, onde ele acredita que é a Inglaterra ali, e ele tenta achar uma maneira de poder entrar sem colocar em risco a segurança, com o mínimo de instrumentos. Aí ele tem a ideia de fazer triângulos, né, para ver se eventualmente alguém no radar percebe que ele está numa situação de emergência. Ele lembrou dos treinamentos, passa na cabeça todos os treinamentos que ele fez como aviador.
Até que ele vê que nada está acontecendo, ele tem pouquíssimos minutos de combustível e aí ele resolve descer. E aí quando ele está bem próximo mesmo da camada, já sem esperança de que fosse mandado um avião de resgate, quando ele percebe assim uma sombra de uma aeronave que logo ele viu pelo perfil parecia ser um de Havilland Mosquito, né? E claramente interceptando ele. Então ele acredita que aquela aeronave ia ajudar ele e ele passa a seguir aquela aeronave. E mesmo dentro, e aí ele fica guardado é quando entra, né, praticamente dentro da camada e a visibilidade fica extremamente diminuída. E ele vai acompanhando aquele de Havilland Mosquito, ele vê o piloto fazendo a sinalização, né, ar. É um livro super interessante, super rico de detalhes. O autor realmente mostrou bastante paixão escrevendo, né? Você vê que ele está colocando ali tudo que ele sabe de aviação. O mais interessante é que ele fez o livro numa tarde, segundo ele, né? Segundo ele relata, na tarde de Natal. E aí no dia seguinte ele presenteia a esposa com um anel de brilhante com essa história, né? Por isso que aqui na capa do livro a dedicatória é para a esposa dele. Mas enfim, o jovem piloto que estava no Vampire, seguindo o Mosquito, ele continua seguindo e de repente o combustível já no limite, o ponteiro do combustível praticamente já zerado, né? Só tremia. E aí ele percebe que a aeronave interceptadora, e daí vem o nome do livro, né? O Pastor, porque ele pegava aeronaves na época da Segunda Guerra para justamente trazer de volta aeronaves que tinham perdido alguma referência, enfim, por isso que se chama O Pastor. E aí o jovem piloto, o pastor indica aonde que era a pista para ele pousa, né, na pista, consegue, e aí que começa a reviravolta. Ele vai atrás para saber quem era aquele cara que ajudou ele na noite de Natal, para que ele continuasse vivo, né? E aí que começa a reviravolta da história, bem no finalzinho. Então essa é a dica de hoje, o tema de Natal, O Pastor, de Frederick Forsyth, e eu recomendo. É um livro bem rápido de leitura e que quem gosta de aviação, eu não tenho dúvida que vai gostar desse livro também. Então espero que tenham gostado também desse vídeo. É o nosso primeiro dicas de livros da aviação. E se você gostou, dá um curtir aqui, inscreva-se e a gente vai fazer mais resenha de alguns outros livros. Então fiquem na escuta, bons voos!